A galera de remanso. Olha o papo aí, ó. 20 centímetros de distância e o outro só vindo. Aquele rapaz olhando ele. Eu vou com ele. Agora filmando o Paulinho, agora é outra aqui. 2 vídeos, o segundo vídeo aqui do Paulinho, o criador do Paulinho, agora é o Paulo Capinho. Estourado. Ficou bom, hein? Se acontecer alguma coisa, eu vou na verdade eu tenho filho. Valeu, galera do remanso.